passagens importantes do livro de Jó. Vamos a algumas notas extraídas da obra de Cláudio Francisco, Introdução ao Velho Testamento. Deixa eu ver aqui, que diz assim, capítulo 1, versículo 1: Uz ficava provavelmente perto de Damasco. O nome Jó significa penitente ou perseguido, ou ainda homem de tristeza. Capítulo 1, versículo 2: 7 e 3 eram números ideais. Versículo 3: Jó era realmente rico. O rebanho indica a dimensão dos pastos. Os camelos eram usados para comércio. Era um rico comerciante. Os bois eram animais de carga e de lavra, indicando seu interesse na agricultura. As jumentas eram úteis por causa do leite. Versículo 4: os banquetes eram provavelmente celebrações de aniversário. Versículo 5: a palavra hebraica para renúncia é barak, significa também abençoar. O jogo desse termo nos capítulos 1 e 2 é interessante. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 6: Satanás está entre os filhos de Deus. O termo filhos de Deus é uma construção adjetiva hebraica significando seres divinos, talvez anjos. Note-se que não se declara que Satanás era um deles, apenas estava entre eles. Versículo 11: enquanto Jó se sacrifica por seus filhos, eles se esquecem de Deus. Ele mesmo é posto no mesmo teste, tendo quase a mesma experiência. Olha como é que o cara é, ele oferece sacrifício pelos filhos, que nem estão oferecendo sacrifício, olha aí. Então, continuando, versículo 16: fogo de Deus é relâmpago. 21: apenas cortesia, Deus deu, pode tirar quando quiser. Abençoado é o termo barak, mas Jó aqui o emprega no sentido oposto ao que Satanás tensionou usar. Então, lá, quando Satanás conversa com Deus, é o seguinte: acaba com tudo que ele tem e ele vai te negar. E aqui, pelo contrário, ele bendiz. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Continuando aqui, versículo 22: isso não será verdade mais tarde, uma ligeira amostra do que irá acontecer. O que diz aí versículo 22? Fala pra gente. Capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então a gente percebe que neste momento Jó não pecou, mas você percebe que lá na frente, quando ele toma a chamada do amigo e Deus dá-lhes uns catilipapos, você percebe que ali ele já tinha pecado, ele já estava soberbo, já estava metido, né? E assim por diante. Embora aquele caso, né? Por muito menos a gente fala mais do que Jó, né, gente? Vamos lá. Eu tenho que ser imitador de Jesus, não consigo ser de Jó. Mas vamos lá. E aqui, capítulo 2, versículo 4: pele por pele. Satanás declara que Jó é aproveitador sagaz e dará alegremente tudo que possui se for conservada a sua vida, e isso é ainda um grande negócio. E eu costumo dizer que nessa hora, para mim, o pai da mentira não mentiu, porque assim, o ser humano, para escapar do sanhaço, ele entrega um, entrega outro, entrega irmão, entrega parente e assim por diante. Só que Jó não era qualquer um, né? Como diz, tem um ditado que o pessoal bota na internet aí, que assim, Satanás achou que se tirasse tudo de Jó, Jó iria negar a Deus. Só que o tudo de Jó era Deus. Então, voltando para cá, versículo 9: é um assunto do interesse de Satanás não tirar a mulher de Jó. É interessante isso, né? Os filhos,
os bens, a saúde. Aparentemente sentiu que ela poderia ser sua aliada. Eita, mano, entendeu? Eu vou deixar essa mulher aí, essa mulher vai reclamar, ela vai murmurar. Essa aí vai ser a minha sócia. E aí nesse caso, eu acho que a sogra do Jó devia ser a sogra dele. eita, mano. E aí nesse caso, aparentemente sentiu que ela poderia ser sua aliada. É natural que ela sentisse seu coração doer, verdade. Mais do que Jó. O Targum declara que seu nome era Diná e faz-lhe um grande discurso admitindo que é fora de propósito que em tal ocasião uma mulher falasse tão pouco. Então, por exemplo, a gente olha aqui que a mulher de Jó, mesmo numa situação dessa, se for comparar a aflição, ela falou pouco, certo? E continuando aqui, deixa eu ver, versículo 13: a simpatia dos amigos era profunda e sincera. Ainda assim eu não quero esses amigos de Natal não, tá, gente? Capítulo 3, versículo 1: até agora Jó se tinha conservado calado, mas no meio, diante da simpatia dos amigos, seu amor próprio surgiu. Podia entender como Deus tirara aquilo que lhe havia dado, mas agora a situação era diferente. Para tal sofrimento no corpo não havia explicação e era-lhe difícil suportar, além da tristeza que vinha sofrendo. Então derrama sua alma diante dos simpatizantes. Quando falsamente o acusam, sentiu Jó que a cidadela de sua alma tinha sido traída. Capítulo 4, versículo 2: isso te ofenderia demasiado se eu dissesse alguma coisa? Diz aí, lê pra gente aí, Fernando. Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras. Então a gente observa aqui que assim, Jó era um cara, quando os amigos começam a falar, Jó se transforma. Versículos 3 e 5: por que você não pratica o que pega? Olha só. Não, aí é complicado, né? Você não pratica o que prega, por isso que você está passando esse sufoco. E ele escutando isso tudo. Depois, o cara perde filho, o cara perde saúde, o cara perde bens, e ainda vem o pessoal dizer que ele é um camarada hipócrita. Versículo 17 e 18: Deus poderá ver faltas até em seus anjos, como pode o homem ser justo diante dele? Capítulo 6, versículos 2 e 3: minhas queixas não foram da proporção dos meus sofrimentos. Capítulo 5 e 6: cada feito tem uma causa, minhas palavras têm uma base suficiente. Versículo 10: Jó exulta na dor, quanto mais sofre, mais sabe que é inocente. Versículo 21: vês um terror e estás com medo, se concordares comigo, estás com medo que Deus te castigue também, mas ainda sabes que sou um homem puro. Versículos 22 e 23: eu não vos pedi dinheiro, porque sois tão ásperos comigo. Jó não estava aguentando mais essa amizade não. Versículo 26: eu sei que muito do que eu disse não foi intencional. Por favor, não guardeis palavras rudes contra mim. Tentar entender as razões porque estou tão contrariado. Eu não estou lá, não estou vendo Jó daquele jeito e consigo entender Jó. Os amigos vendo o cara lá, cara. Imagina. Versículo 27: podereis vender meu bom nome para acrescentar a vossa piedade. Ao condenar-me, vos sentis mais santos. E tem isso mesmo, né? Tem gente que parece que se sente melhor quando fala mal dos outros, né? Tá vendo? Também o que aconteceu, o filho dele, porque ele não era um bom pai, né? Não, porque a mulher fez isso, porque ele era um marido complicado. Não, porque o pai dele fez aquilo, porque ele não era um filho muito bom. Como se as pessoas que estivessem falando de nós fossem melhores do que nós, né? E aí nisso, capítulo 7, versículo 11 a 21, uma terrível acusação de Jó contra Deus. Versículo 20, leia: ó tu, espia de homens. Capítulo 9, versículo 20, Jó não sustenta que é perfeito,
mas apenas que não pecou na proporção do seu sofrimento. Versículo 32 a 33, Cristo cumpriu fielmente sua missão. O santo do Velho Testamento sentia que não tinha tal intercessor. Capítulo 13, versículo 15, uma determinação não de confiança, mas para arguir seu caso, até que fosse declarado inculpado. Jó podia morrer, mas não negaria sua própria integridade. Versículos 21 e 22, Jó declara a Deus a única condição em que falaria em paz com ele. Não exibiu aqui uma humildade própria, conforme Eliú mencionará mais tarde, certo? Capítulo 14, versículo 14, não viverá outra vez, mas continuará a viver? Versículo 15, se há uma recompensa depois da morte, seria evidente que tu o farás. Capítulo 15, versículo 10, temos tradição de nosso lado. Capítulo 16, versículo 4, criticar é fácil quando o outro é a vítima. Também olha lá, dando mole com o celular, entende? Foi reagir ao assalto, é mole você falar. E você sabe como você reagiria? Então, criticar é fácil quando o outro é a vítima. 16, versículo 19, Jó começa a voltar-se outra vez para Deus. 18, versículos 8 a 10, note-se o número de palavras usadas como sinônimo de armadilha. 18, 3, uma referência à doença de Jó. 18, 15, como aconteceu aos rebanhos de Jó. 18, 17, uma referência aos filhos de Jó. 19, 3, 10 vezes uma figura de linguagem significando tanto quanto possível. Capítulo 19, versículo 4, se eu pequei, não descobristes qual o pecado, não obstante toda a vossa argumentação. Versículo 6, eu não fui apanhado nas malhas da rede que eu próprio fiz, Deus me jogou ao pó sem causa. Jó 19, versículos 21 e 22, um tocante apelo por simpatia. Nada encontrando, Jó faz sua imortal declaração de fé. O homem pode desprezá-lo, mas Deus nunca. 19, versículo 23 e 24, assim, não queria que suas palavras fossem lembradas, mas o que agora disser será monumental. Até que chega o emblemático versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Eu sei, até aqui havia descrito ou estava incerto, mas não agora. Redentor. A palavra hebraica Goel era o parente mais próximo, cuja responsabilidade era redimir o seu patrimônio e defender o seu bom nome. Deus será o seu defensor, embora ninguém venha ao seu lado. O pó, minhas cinzas quando eu morrer. Versículo 26, Jó aponta para o seu corpo em chagas. Ainda em minha carne, quando o meu corpo voltar ao pó, verei a Deus. Versículo 27, Jó não se satisfez em ver a Deus como seu defensor neste mundo, depois de ter partido e não poder mais ver o que foi feito. Este verso muito enfaticamente assevera que Jó está pessoalmente presente. Jó é conduzido a crer que, se Deus é justo, deve haver uma recompensa no além-túmulo. Quanto à natureza da recompensa, fica ao Novo Testamento o encargo de descrever, que é uma outra soteriologia. Era bastante para Jó saber que tal aconteceria. Um bom número de comentaristas nega que Jó demonstrasse fé em uma experiência além-túmulo nesta passagem. O principal argumento é que nos capítulos que seguem demonstra uma indicação de tal crença, mas continua com suas queixas quanto à injustiça de Deus. Talvez isso fosse melhor compreendido lembrando-se que Jó era um ser humano. Embora creia agora na recompensa no além-túmulo, ainda acho que tal recompensa poderia se realizar no mundo atual. Por que, pergunta ele, Deus governa este mundo presente com tanta injustiça? Capítulo 21, versículo 4, Jó se confessa impaciente, e a palavra usada certamente descreve sua atitude. O termo, o paciente Jó,
Deveria ser mais apropriadamente o impaciente Jó. Sua origem está na expressão encontrada em Tiago 5,11. A palavra ali, entretanto, deve ser traduzida como persistência ou endurance, do inglês, que descreve melhor a atitude de Jó. Embora impaciente, jamais falhou, até que se encontrou com Deus. Ou seja, ali você tem um cara perseverante. Eu quero continuar crendo em Deus, mas que eu estou injuriado, eu estou. Versículo 16, uma nobre declaração: eu preferiria ter minha sã consciência à sua riqueza. Versículos 19 a 21, a recompensa não é nada, a menos que a parte de culpa o leve a sentir o castigo. Capítulo 22, versículos 2 e 3, ele revela a sua concepção errada. Não pode haver tal coisa como uma calorosa relação pessoal entre Deus e o homem. Versículo 7 do capítulo 26, uma notável declaração à luz da moderna teoria científica. 7 do capítulo 22. Oi? 7 do capítulo 22. Não, 7 do capítulo 26. O que diz aí? Não. Lê aí. Ele estende o nobre sobre o vazio e faz pairar a terra sobre nada. Então, muita gente usa esse texto para dizer do planeta no universo. Aí, capítulo 28, o homem é capaz de realizar coisas maravilhosas por si mesmo. O homem é capaz de realizar coisas maravilhosas, mas por si mesmo não sabe como conduzir-se. Realmente, o homem consegue ir para o espaço, mas não consegue administrar a própria vida, né? Somente Deus pode dar-lhe tal sabedoria. Capítulo 31, versículos 29 e 30. As evidentes atitudes de Jó para com seus inimigos ultrapassam qualquer coisa no Velho Testamento e oferecem um desafio ao cristianismo ou ao cristão. Capítulo 31, versículo 35. Jó pessoalmente assina sua declaração de virtude pessoal, confia em sua própria correção. Aí, né? Você abusou. Olha aí, ó. Capítulo 35. A gente é velho. Aí nesse caso, capítulo 35, versículo 15. Uma declaração verdadeira. Jó se admira porque Deus não lhe aparece. A razão é que Yahvé é misericordioso. No atual espírito de orgulho e rebeldia da parte de Jó, Deus apareceria irado, cuspindo fogo. Aparentemente, Jó verifica que Eliú está certo, porque não responde a qualquer das declarações que ele faz, embora tendo a oportunidade de fazê-lo. Capítulo 33, versículos 32 e 33. Capítulo 40, versículo 8. O grande pecado de Jó: queria sacrificar a integridade de Deus para salvar a sua. Se eu estou passando por isso, bem, não é porque eu estou errado, Deus está errado. Capítulo 42, versículo 5. Jó aprendeu a lição que precisava: humildade. Humildade. Pé no chão. Quem sou eu? Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com minha dor? E aí nisso, quanto mais íntima a comunhão do homem com Deus, mais pronunciado se torna o seu sentimento de indignidade. Não tem como, gente, andar com Deus e não ter consciência da própria maldade, e não ter consciência de quanto Deus é bom, e não ter aquela atitude de Pedro para com Jesus: aparta-te de mim, que sou pecador. E parece que Jó chegou nesse ponto, certo?